iniciar nossa transmissão, rogando a Jesus que nos abençoe e nos ilumine, que nos guarde nas bênçãos sacrossantas e benditas da sua misericórdia. Condição essa que todos nós necessitamos em nossa jornada, a fim de trabalharmos com segurança o nosso aperfeiçoamento, a nossa iluminação. Pedimos que a espiritualidade superior nos ampare, nos ilumine, releve as nossas imperfeições, as nossas sempre nas harmonias divinas da sua paz. Temos hoje, ao buscar a inspiração do mais alto, a oportunidade de trabalho nesse diálogo, nesse curso de reflexão que podemos fazer. Desde já pedindo desculpas a todos pelo atraso em razão da nossa inabilidade com a tecnologia, porque ela também tem o seu atraso inerente, por conta de velocidade de internet, de links, uma série de coisas que são ainda próprias da nossa adaptação à realidade que todos nós estamos buscando, de aperfeiçoamento e de construção do bem. Qualquer condição que eu precise modificar aqui na parte tecnológica, vocês me falam. Eu estou com o celular numa determinada posição. Se não ficar adequado o som, a fala, só vocês sinalizarem aqui, que aí eu faço um ajuste aqui, e aí a gente consegue ir melhorando aí com carinho, despretensiosamente, dentro do que a gente busca conversar. Veja bem, a escolha do nosso tema hoje, que é o homem perante a consciência, é exatamente um grande desafio em que todos nós estamos a trabalhar. Ainda há um arado muito grande a se rasgar no solo da alma para que a nossa inteligência se desenvolva a ponto de compreender com melhor condição os conteúdos psíquicos. Isso ainda é um território muito vasto, isso ainda é uma condição em que todos nós temos que viver para conhecer. Daí a necessidade de estudar muito, mas é muito, porque milhares de pensadores anônimos ou conhecidos, famosos ou não, se debruçaram sobre essa questão da consciência. E até hoje, dentro das ciências psicológicas, das neurociências ou de outros diversos, dentro da filosofia, e por que não em outros setores da vida, como a matemática, por exemplo, se debruçam também sobre os fenômenos da consciência. Há uma grande quantidade de demanda de se estudar essa realidade, que para nós ela vai demandar ainda um bom tempo de pesquisa. E é exatamente isso que cabe a todos nós aí, cada vez mais investir, porque na medida em que nós avançamos na direção do conhecimento da consciência, invariavelmente vamos na direção da espiritualidade. Porque a manifestação da consciência, ainda que ela pudesse ter sido considerada por algumas das correntes no século XIX, atribuindo ao pensamento como matéria, mas aquela matéria como se fosse uma sudorese, desse jeito, e contrariamente às noções de espiritualidade, desde que nós podemos resgatar aí Platão no mundo das ideias, até o percurso dos neoplatonistas dentro da Idade Média, ou então as visões metafísicas que aparecem depois da Renascença, até as visões ontológicas e as pesquisas psicológicas e também neurológicas no século XX e XXI, os trabalhos de neuroteologia que foram levados a efeito pela Universidade de Stanford, na Califórnia, e com o Dr. Nilstrup, um grande pioneiro nesse trabalho no início dos anos 90, sobre a presença das manifestações do divino dentro da nossa consciência, é o que nós temos aqui a considerar a esse respeito, como de fato nós podemos compreender isso. Afinal de contas, como ela se manifesta? Quando nós fazemos uma busca dentro da codificação, nós vamos encontrar uma demanda assim, muito rica de conceitos e de apropriações de ideias que a consciência sugere. Porque se ela é um pensamento íntimo, os espíritos falam para Kardec, em outro momento vai dizer que nela está escrita a lei de Deus. Lá dentro do Evangelho segundo o Espiritismo, nós vamos ver os Espíritos falando na instrução dos Espíritos que ela foi colocada no fundo do coração.
Isso nos leva a uma aproximação de que a consciência ela não é apenas uma propriedade da razão no sentido em que o sentimento não participe da consciência. Não, fundamentalmente ela é um sentimento. Mas à medida em que nós tomamos esse conhecimento e vamos compreendendo no campo de pesquisas que se abre para todos nós, para a compreensão da consciência, tem algo muito bonito aqui, dentro do estudo que nós abrimos aqui no Homem Perante a Consciência, que é um estudo da benfeitora espiritual Joana de Ângeles, em seu livro Homem Integral, dentro da série psicológica, é o segundo livro, entre 16 livros, série essa que merece de nós um carinho muito grande. Da mesma forma que temos um carinho especial com a obra do André Luiz, deveríamos ter um carinho especial com a obra da Ângeles na sua série psicológica, porque ela tem um trabalho intelectual hercúleo e dificílimo para concatenar espírita, que são vazados em várias passagens ou continuamente dentro de cada um dos livros. Ela tem que trabalhar também os conteúdos da filosofia e ligar os conteúdos da filosofia à psicologia, sobretudo a psicologia junguiana, mas também os outros saberes da psicologia, nas outras correntes de pensamento, mais transcendente. Nós reconhecemos o trabalho da doutrina espírita na integração dos opostos exatamente lá na Gênese, quando Kardec faz um estudo da interação, da ligação do princípio espiritual com o princípio material. Já aí, nessa condição primordial, primeira do desenvolvimento da consciência humana, já estava sendo feito um trabalho de integração dos opostos. E essa integração, ela foi se desenvolvendo até a eclosão da vida, e a eclosão da vida em todas as complexidades, e quando chega então os primeiros passos para a complexidade moral, e depois a gente alcança, na maioridade da humanidade, a complexidade moral que Jesus nos trouxe no seu Evangelho, que longe de ser uma formalidade religiosa, como bem sabemos, tem um alcance psíquico, tem um viés transcendente, que pode abarcar todas as ciências do mundo, da atualidade e do futuro. O passado empobreceu muitas palavras, fez perder muito daquilo que Jesus ensinou, mas nós vamos ver aí esse trabalho entre o próprio Cristo, ele vem a juntar, fazer essa integração de opostos num momento muito interessante. Entre várias passagens dele, nós podemos destacar uma delas, quando ele conversa com o jovem e fala: vá, dá tudo o que tens e segue-me. Nessa hora, ele está caracterizando duas realidades, dois psiquismos, duas criaturas, em que ele está ensinando o moço a fazer uma integração da sua condição espiritual com a condição espiritual. Ele, numa condição ainda que sofre muito com a influência da matéria, diante de um mestre que traz a libertação pela ascensão espiritual do ser. A ascensão espiritual do ser não despreza a contribuição da matéria. Em nenhum momento Jesus mostrou isso. Pelo contrário, das anotações que chegaram até nós sabemos que Jesus chegou a cuspir na terra, fez ali um unguento, um cataplasma, como diriam as nossas avós, e aplicou para sarar uma ferida. Então, essa integração, que é do princípio inteligente com o princípio material, é que nós vamos perceber que ele ainda vige e se desenvolve em nossa mente. Então, o estágio evolutivo em que nós estamos, nesse mundo de expiação e provas, tal como escrito lá no capítulo 3º do Evangelho segundo o Espiritismo, porque em nosso mundo a expiação está precedendo as provas, porque sem ela, sem esse aguilhão, a gente tende a estagnar ou a viver dentro da ilusão. E é no trabalho do conhecimento de si mesmo que todos nós vamos alcançar esses perfis mais amplos e mais profundos do autoconhecimento. Mas se há uma tão falada, e como é tão comentada, tão estudada, as questões 919, 9A do Livro dos Espíritos, há um lapso, no meu entendimento, que é a questão 918, que antecede, dentro do trabalho pedagógico de Kardec, dentro da maneira com que ele estrutura a obra para ensinar a doutrina no passo a passo para a sua compreensão perfeita, para a sua compreensão justa,
é que antes de eu aprofundar no conhecimento de mim mesmo, existe um conjunto de regras. E esse conjunto de regras, ele está na questão 918. Sobretudo no comentário 918, que é o homem de bem. Então, para eu ter sucesso, exatamente, a fim de encontrar a paz, a fim de eu saber os caminhos de iluminação que eu tenho que percorrer dentro de mim mesmo, em cada ângulo da minha vida, em cada condição que eu tenho que estabelecer um esclarecimento, ou que eu tenho que estabelecer uma verdade para mim mesmo, e não uma verdade para o outro, onde eu consiga ter respostas sobre a minha realidade na vida, onde eu tenha condições de responder às demandas de tudo que está à minha volta, e como sou eu na relação com todas essas coisas que estão à minha volta, que aí a grande dificuldade é como facear a minha personalidade frente às propostas das verdades superiores, sobretudo aquelas contidas no Evangelho, e hoje para nós mais do que nunca explicadas pela doutrina espírita. Mas ainda assim se impõe um desafio, se impõe um sacrifício. Não será deitado. Como diz o benfeitor espiritual Emmanuel, que nós gostamos muito de fazer prece no disco. Bota lá o disco tocando, na época era um vinil, hoje é uma MP3, não, a MP3 já era, hoje é um Spotify. Então eu coloco aquilo lá tocando, penso em alguém fez a prece e aí eu acho então que está tudo resolvido. Longe disso, é preciso suar a camisa, é preciso transformar-se dentro desse processo. E a humanidade e cada um dos seres humanos, eles apresentam nas suas dificuldades, no conjunto geral da humanidade, eles têm uma necessidade. Essa necessidade é a ideia de centralidade. Todos nós, invariavelmente, nos movimentamos em torno de uma centralidade. É uma figura pública, é uma figura em família, é uma figura particular. São figuras de centralidade. Existe aquela centralidade máxima, que é a centralidade divina, Deus, que varia muito de pessoa para pessoa, a relação em que cada um atribui dentro do ambiente do monoteísmo. Isso cada pessoa tem uma subjetividade na sua relação com Deus. E nós vamos percebendo que quando falta essa centralidade, quando não há mais essa orientação, esse ponto de referência, que é muito curioso no povo islâmico, quando eles se direcionam, são todos eles ao orarem, a fazerem as suas preces, eles se dirigem para Meca, na direção de Meca, a ideia de centralidade está ali. A ideia de umbigo do mundo, o Rapa Nui, que é algo do folclore chileno, ou folclore também da Ilha da Páscoa, que é também considerada o umbigo do mundo, essa noção de centralidade, ela foi discutida também na antiguidade pelos filósofos pré-socráticos. Afinal de contas, a gente vai fazer uma análise com Parmênides, por exemplo, é sugestivo o pensamento dele, mas é dele. Se estamos em Deus e tudo está mergulhado em Deus, então Deus não se move. Deus está parado, porque Ele está em tudo, e se Ele ocupa tudo e está em todos os espaços possíveis, então Ele não se move. Mas já vem Heráclito de Éfeso e faz uma proposta diferente, de que as coisas estão em constante processo de mudança. E não é que Deus seja diferente dentro dessa mudança, mas para engendrar a criação, Ele precisa movimentar tudo. Por isso, a gente está e não está sempre nos mesmos lugares, mas não é o mesmo lugar, não é a mesma forma. Ele dá o exemplo do rio, ele dá um outro exemplo também dentro dessa ideia. Então, todos nós buscamos essa centralidade que nos dê equilíbrio. Quando não temos mais essa visão da percepção do mito, que pode ser mais ou menos consciente para nós, a gente fica com as referências empobrecidas. E aí os nossos conteúdos psíquicos, eles ficam muito desnudados, porque eu não tenho com que me encobrir, eu não tenho como ficar encoberto por aquilo que o mito responde por mim mesmo. Na medida em que isso se apresenta desnudado, todas as pessoas, elas entram em grande conflito.
porque a própria natureza sendo exposta, a própria intimidade sendo exposta, ela faz com que a gente tenha a necessidade de mudar. Ela faz com que a gente tenha que fazer um esforço muito grande para adequar aquilo que não pode ficar escondido pela crença do mito, mas tem que ser modificado para ajustar-se ao equilíbrio geral. Um dos grandes problemas no equilíbrio geral, dentro daquilo que a lei de justiça aponta para nós, é a condição de que o meu direito acaba quando começa o do outro. Se eu não consigo perceber segurança, se eu não consigo perceber isso com toda a realidade possível, com toda a condição possível, eu nunca vou saber fazer uma diferenciação do eu não eu. Porque eu fico pensando que o que é do outro é meu, ou o que eu não quero do outro não tem nada a ver comigo. Então eu posso despachar o outro, eu posso dispensar o outro, eu posso tratar o outro da maneira que eu bem quiser, da maneira que eu bem entender, porque o outro não me pertence. Só que pertencemos uns aos outros na medida em que temos responsabilidades em comum, na medida em que temos compromissos e deveres em comum, que nasce da minha interioridade, naquilo que eu acredito e penso com o outro e também naquilo que eu faço com o outro quando eu estou em contato com ele. Então essas construções psicológicas, essa construção moral que a gente vai desenvolvendo, que a gente vai realizando dentro da nossa existência, ela está sempre nos colocando perante a consciência. E essa consciência é a experiência de viver ou não a lei divina. Porque nós temos hoje o conhecimento dela, ou pelo menos a informação dela. Mas o conhecimento é vivê-la. Porque quando nós temos acesso à informação de que é necessário ter paciência, né? Como diz o benfeitor espiritual Bezerra de Menezes, a paciência é a virtude sem a qual todas as outras tropeçam. Mas eu posso ler essa frase e achá-la magnífica. Mas e viver a paciência? É diferente da experiência de ouvir falar ou de ter lido. É muito diferente. Todos os outros ensinamentos morais que caracterizam a nossa existência, o de ser reto, probo, honesto, diante das inúmeras tentações, diante das inúmeras facilitações que surgem na vida, diante das muitas coisas que aparecem, todos nós aqui vamos precisar experimentar a vivência desses que foram colocados por Jesus. E é muito interessante o comentário de Francisco Cândido Xavier a respeito do amar ao próximo mesmo, ele, em se referindo a Jesus, ele disse assim, Jesus não pediu para a gente escalar o Everest, não pediu para a gente ir lá, ele pediu uma coisa simples, que é amar quem está do nosso lado. E o que é amar uma pessoa? É sendo-lhe útil, sendo-lhe gentil, sendo-lhe amável, afastando os traços, as ranhuras de violência que ainda caracteriza a nossa personalidade nos mais variados ângulos. Então, se nós temos uma referência que nos ilumina e que nos fortalece o ânimo para nos melhorarmos como pessoa, a gente tem condições de se melhorar como pessoa. Daí os imperativos, quando a gente começa a falar dos heróis e seus mitos, as suas trajetórias, quando nós começamos a falar das criaturas que podem nos inspirar, nós entendemos que hoje faz muita falta guardar em nosso coração, mas eu tenho visto no movimento espírita uma percepção, um psiquismo nascendo de uma maneira muito bonita, é quando as pessoas dizem assim, não, a minha inspiração é Ivone do Amaral Pereira. Não, a minha inspiração é a Dona Zilda Gama ou a Ana Prado. Não, a minha inspiração na área social é o nosso amigo Mário Barbosa, lá do Pará, tanto quanto a Dona Ana Prado. Não, a minha inspiração são as pessoas aqui na cidade do Juiz de Fora, que trabalham no movimento espírita aqui desde o final do século XIX. Várias pessoas aqui são motivos de inspiração. Não vou citar os nomes aqui, mas é essa centralidade da luz que nós precisamos, porque hoje em dia buscamos criaturas que têm uma vacuidade muito grande. Por quê? Elas apenas se apoiam. É um alcançar de finalidades que quando se chega lá e depois, e aí? O que mais tem para se fazer? É diferente quando se tem as perspectivas da caridade,
onde o indivíduo não está tão preocupado consigo mesmo, não está gastando tanto tempo na sua vaidade, não está gastando tanto tempo em querelas, em discussões, né, em vazios dos mais expressivos, que as pessoas às vezes se desgastam e ficam exauridas com isso, é procurar estar voltados com o aprendizado daquilo que cada um de nós podemos ter na vida, de fazer o que há de melhor, o que há de bem, o que há de útil ao seu semelhante. Daí, antes do conhecimento de nós mesmos, antes de adotarmos qualquer posição, sentado, deitado, de lado, seja lá como for, que cada um pode fazer, isso é justo e pode e deve ser feito. Seja a meditação com todos os seus recursos, seja que tem que se estudar isso, seja a oração com todos os maravilhosos recursos que ela é capaz de fazer, porque outra experiência também é a da oração, no conhecimento de si mesmo. Quantos de nós, voltando a essa menção, né, só falamos, mas ela tem que mover as nossas fibras. E não é apenas assim acreditar, eu vou rezar, mas eu não sei se vai dar certo. Não existe isso. Eu vou fazer oração com a certeza de que o que eu estou pedindo vai ser atendido. Agora, a forma que eu estou pedindo, eu não preciso de ensinar para Deus, porque Ele é a inteligência suprema. Eu não preciso de ensinar isso para os meus guias e protetores, porque eles são mais inteligentes do que eu sou. Eles são meus guias, por isso são mais inteligentes, estão mais adiante. Os guias das casas espirituais que nos dirigem, nos acompanham a jornada evolutiva, eles sabem muito mais, e conhecem muito mais. Além do que, eles estão fora da influência da matéria, podem ver com muito mais extensão e profundidade. Então eu posso, claro, apresentar o meu pedido, mas o meu pedido também é porque a oração ela também é um momento de autoconsciência. Ela é um momento de me conhecer através daquilo que eu peço. É um momento de me conhecer através daquilo que eu sinto quando eu estou abrindo o meu coração a uma oração, seja a forma que for em que ela possa se apresentar, porque nos afastando desses bolsões de vazio que a sociedade apresenta, nas suas múltiplas condições, nós temos a chance de, ao voltarmos mais para nós mesmos, a gente conseguir fazer uma construção de paz que a gente tanto almeja. Porque avançamos a nossa consciência no sentido de compreender as limitações dos outros, no sentido de compreender as fraquezas de cada um, no sentido de ver que outros estão à frente porque trabalharam para isso. Me lembro de pessoas, e ainda convivo com elas, que lutaram amargamente em suas vidas. Mas quando se lhes chega próximo, a gente encontra uma paz que a gente não define nas palavras humanas. Mas como é que eu queria ter essa paz? Alguém diria. Mas por que não tem? Porque tem que trabalhar. Tem que trabalhar a vivência das experiências amargas e duras para obter a sensação de bem-estar. Então existe um período onde a gente tem que lapidar a nossa personalidade nos aspectos exteriores dela para chegar no íntimo, onde está o brilhante, que depende para poder emitir a sua luz, depende de tirar toda aquela crosta que está em volta. Então a nossa personalidade tem que perder isso. E a forma que tem que perder isso são duas. Ou a gente libera por vontade própria, vai lá e elimina isso, e vai trabalhando para mudar, e vai adquirindo aí valores morais cada vez mais expressivos, por vontade própria, enfrentando, aguentando o tranco de... Então é a dor que vem lapidando. Ela é um instrumento divino. No capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo, no item O Dever, o Espírito Lázaro fala lá para nós que Deus fez todos iguais perante a dor. Não perante o bem-estar, mas perante a dor, sim. Mas a dor que Deus coloca no caminho para nos ensinar o que é verdadeiro e discernir o verdadeiro do falso. Há muita dor em nossos caminhos que é fruto de tormentos voluntários, que evolutivamente não servem para nada, que não vão nos melhorar em nada, sobretudo a dor do pensamento. A gente fica sofrendo com o que vai acontecer no futuro. Será que vai acontecer isso? Será que vai se passar aquilo? Será que... Tudo na base do talvez, do quem sabe, do si. Ou seja, não há muito progresso no pensamento, porque está estagnado em condições muito limitadas de variáveis para a solução dos problemas. Por isso que a existência real
ela só acontece quando ela é consciente para nós. Eu estou percebendo o meu corpo, eu estou sentindo o meu corpo, eu estou entendendo o lugar onde eu estou, o que está acontecendo, eu estou atento ao que está acontecendo. À medida que eu vou aprofundando o que eu vou sentindo, eu vejo as pessoas fazendo assim, observações assim, muito curiosas. Às vezes fala assim, quando vê, poxa, você tem muito livro, mas você já leu isso tudo? Não, a gente nunca, na verdade, a gente nunca lê nada. E entre todos aqueles que são apaixonados por livros, por exemplo, ou por outras tantas coisas, vai se vendo que, poxa, o que parece muito para o outro, para quem está, é o mesmo que ainda nem ter começado. Mas o que essa fala motiva? Poxa, você fez isso tudo, é o quanto que o outro deseja fazer aquilo e não consegue, ou tem preguiça, ou tem medo, ou às vezes sente inveja, e fica nessa expressão. Mas há que ver o seguinte, porque os que estão espiritualmente à nossa frente, estão à frente, porque trabalharam para isso. Quando se olha para o trabalho do Divaldo Pereira Franco, custou a ele sacrifícios impensáveis, impensáveis. Quando nós elevamos um pensamento de agradecimento a Francisco Cândido Xavier, ou ao nosso amigo Divaldo Pereira Franco, e a outros que trabalham ainda aí, a gente não sabe as dores que eles enfrentaram. Nós olhamos aí o nosso amigo tão querido, José Raul Teixeira, quanto de sofrimento ele não vem atravessando nas agitações do mar revolto, desde o dia em que ele teve o AVC indo para os Estados Unidos até a data de hoje. E ele não parou no AVC, ele continua trabalhando, ele continua orando e psicografando, porque já que a mão, o braço direito não pôde funcionar mais, ele teve que aprender com o esquerdo. É como se o indivíduo, a certa altura na vida, tivesse que se realfabetizar, tivesse que recomeçar, ou começar do zero, uma condição que para ele já era muito além, porque ele um professor já aposentado, mas com doutorado e com uma série de outras habilidades que ele fez na profissão dele, mas teve que começar do zero, a escrever com a mão esquerda, física, dor moral, de ver uma série de dificuldades aparecendo e manter a fé independente de tudo. Eu estou falando de uma pessoa que é contemporânea nossa. Eu não estou falando de alguém que no passado foi um ser mítico que fez maravilhas, que veio num carro de fogo do céu e transformou a humanidade. Eu não estou falando de nada disso. Estou falando de uma pessoa que muitos de nós conhecemos, muitos de nós tivemos a alegria de abraçar, temos os livros psicografados por ele, que tem lá o autógrafo dele, ou as palestras que a gente gravou, já assistiu, e tantos diálogos e tanta lembrança do lado. Se esse amigo topa levar adiante a mensagem que ele pregava, se ele topa aguentar o tranco para que a vida se enriquecesse, nós também podemos. Então é uma questão de querer. Porque o conhecimento de si mesmo é um pedido de transformação pessoal. O conhecimento de si mesmo, ele é algo que a gente precisa de conhecer, para saber exatamente como que isso pode se processar em nossa vida. Então, a nossa tarefa é exatamente a de tornar consciente tudo aquilo que está inconsciente. Aí Jung vai falar uma coisa interessante. Tudo que é inconsciente em nós vira destino. As pessoas às vezes falam de fatalidades, de certas condições que aparecem para nós e que às vezes são inevitáveis, mas é que a gente não está tomando um pé real da situação. A gente não parou para ver com objetividade, com segurança, aquilo que está acontecendo. O quanto que eu crio de armadilhas para mim mesmo e que elas acabam acontecendo. Quantos de movimentos, de coisas que eu quero mudar em mim mesmo, mas eu acabo indo na direção delas. É porque está inconsciente. Eu preciso de parar e analisar aquilo com profundidade, com segurança. Eu preciso de parar e rever o que me motiva. Tanto quanto eu tenho uma motivação espontânea para fazer um gesto de caridade, aquilo que eu chamo de caridade, no meu entendimento, ainda é longe do que Jesus quis dizer, ou mesmo o apóstolo Paulo, na sua carta aos Coríntios, mas aquilo que eu entendo, se eu faço isso espontaneamente, eu não tenho que lutar mais para
se alguém pede, vamos ajudar, e a gente se mobiliza. Hoje em dia a gente tem visto isso com muita regularidade, as pessoas se mobilizando para ajudar, para socorrer, para amparar, para dividir, para compartilhar. Tem sido uma coisa tão bonita de estar se vendo aí no dia a dia. Se isso é tão espontâneo a mim, é porque um dia precisou de ser trabalhado. Eu trabalhei e agora está espontâneo. Então aquilo que é inconsciente no meu comportamento e que me leva a atitudes ainda desconfortáveis, atitudes hostis, eu preciso de saber por que aquilo. E essa resposta está em mim. Quando a gente faz terapia, não é o terapeuta que vai responder para nós. Ele vai usar de técnicas que vão permitir com que nós possamos fazer uma leitura clara de nós mesmos, do que se passa conosco, de entender as conexões profundas de nossa existência. Porque o benfeitor espiritual Emmanuel, ele vai falar no livro Emmanuel, aquelas dissertações mediúnicas, é a primeira obra que Emmanuel traz assinada por ele, um livro maravilhoso, nossa, de uma profundidade espantosa sobre muitos aspectos. Falo isso porque eu reli recentemente, num período do Evangelho no Lar aqui em casa, eu, minha esposa e meus filhos, a gente está fazendo a leitura de alguns livros diariamente. Então, nós estamos percorrendo alguns livros. Então, já fizemos a leitura do livro Emmanuel, estamos concluindo a leitura do livro A Caminho da Luz e vamos em direção de outra obra. Então, veja bem, isso é em família, uma leitura pequena, todo mundo lê um pouquinho, faz uma prece, encerra diariamente para o bem-estar pessoal, para o bem-estar da família, para o bem-estar da coletividade, que nesse momento, o que a humanidade está vivendo é nosso. Essa humanidade que está sofrendo aí é a humanidade que está em nós, porque há uma humanidade sofrida em nós, e há também uma humanidade que precisa de ser curada em nós. Daí o benfeitor espiritual Emmanuel, esse apóstolo pensamento, dizer para nós que o inconsciente nada mais é do que todas as nossas experiências passadas. Vale lembrar aí uma coisa, um detalhe que às vezes fica esquecido. Quando falamos de experiências passadas, não é só reencarnações passadas, mas o trabalho na erraticidade, entre uma encarnação e outra. Nós somos espíritos, a vida que permanece, que é a vida plena, é a vida espiritual. A gente vem aqui de tempos em tempos para colocar à prova o que aprendeu lá. Então o progresso e o desenvolvimento se dá lá. Quando se estuda o livro Evolução em Dois Mundos, nós vemos que todo o trabalho de aperfeiçoamento do perispírito é feito lá no mundo espiritual. E depois ele se completa aqui para futuros aprimoramentos e futuros objetivos dentro da obra, da criação, para todos os seres. Então veja bem, se eu não tornar consciente tudo aquilo que se manifesta através de mim, eu tenho tanta coisa que eu faço, eu não sei porquê. Por que eu faço? É claro que a gente não vai ficar não perguntando, que tudo tem que ter um porquê. Não, calma, tem também uma espontaneidade, o humor, tem coisas da nossa vida e da nossa existência que faz parte da gente, não precisa nem de ir atrás de um porquê. Algumas coisas, claramente, influência da matéria, vai desencarnar aquilo, não vai ficar com a gente, não nos interessa, é uma coisa só da vida aqui na existência. Agora, as perguntas essenciais não são ligadas à vida material, ao trabalho, àquilo que o dever do trabalho nos impõe, mas sim o dever moral. É a nossa competência em colocar as leis divinas em ação em nossa existência. É a nossa capacidade de pegar aqueles ensinamentos e transformá-los em comportamento. Porque ao fazer isso repetidamente, nós vamos substituindo os nossos hábitos, essa segunda natureza, como diz Emmanuel também no livro Pensamento e Vida. Associando aqui o que Emmanuel fala, trazendo com Jung, todo o trabalho de Kardec, o que a benfeitora espiritual Joana de Ângeles faz, que essa tarefa do tem que ser levada a efeito diariamente, sem medo, sem vacilações. A gente às vezes tem medo de amar, e eu tenho observado uma coisa curiosa, como que as pessoas têm medo de serem amadas. A gente dá um gesto de carinho, faz uma brincadeira suave de bondade, de sorriso, ou dá, não sei, uma flor,
um bombom, sei lá. Eu estou falando assim porque eu estou, né, caricaturando expressões românticas, vamos dizer assim, mas qualquer outra coisa que seja um presente, as pessoas ficam assim, mas por que você está me dando presente? Não é dia do meu casamento, não é dia de nada, está querendo o quê? Está interessado no quê? Poxa, esse indivíduo, às vezes ele fica com vergonha de chegar na lata e falar assim, eu te amo. E quando fala assim, eu te amo, o outro assusta. Fica, me ama? Poxa, nossa, que é isso? Que troço doido é esse? Então, essa preocupação que deveria ser substituída na nossa vida. Porque não deveríamos jamais ter vergonha de dizer para alguém, eu te amo. Deveríamos perguntar, eu fiz isso hoje? Eu falei isso para alguém? Alguém ouviu isso de mim? Em algum momento? Eu te amo. Então eu vou dizer, eu te amo, eu te quero bem, eu me interesso pela sua evolução. Isso tem que ser verdadeiro e deve de ser verdadeiro, como um trabalho nosso, como um esforço nosso, como uma busca nossa. Porque não temos vergonha de dizer, eu não gosto do fulano, detesto esse ciclano, tenho raiva de não sei quem, falo. Poxa, isso a gente tinha que ter sentido. Que tem mágoa e raiva de alguém, a gente tinha que se sentir envergonhado disso. Mas não deveria jamais de sentir vergonha e dizer, eu te amo. Eu te quero bem. Se alguém fala assim, me perdoa, você vai dizer, não, eu não tenho nada para te perdoar. Quem perdoa mesmo é Deus, mas comigo, não, eu te amo, está tudo bem. Isso, a vida se renova. Se hoje você é meu algoz, ontem eu posso ter sido o algoz. Então vamos trabalhar para que não haja mais algozes, mas que haja amigos. Sempre amigos. Mas para isso eu preciso de tomar consciência de mim mesmo. Eu preciso de avaliar como está meu comportamento. Eu preciso de mudar em mim aquilo que incomoda. Elas dão sinal. Por mais que elas possam sorrir diante das nossas inconveniências, diante das nossas inconsistências de comportamento, uma coisa é certa, elas dão um sinal de que aquilo não está legal. Então eu vou mudar. Então eu vou procurar saber por que determinada coisa está acontecendo e me incomoda. Então tem tantos relatos, tem tantas experiências que a gente ouve das pessoas, o que nós mesmos vivemos, e que podem ser transformados para capítulos sempre belos e luminosos em nossa existência. Então é preciso fazer um somatório de todas as forças da nossa vida, de modo a integrá-las. Fazer essa integração do consciente com o inconsciente. Fazer a integração em que nós podemos perdoar. O perdão é algo que merece de nós uma reflexão. Não é apenas esse mudar de estado de palavras, é mudar de um estado de entendimento. Quando nós entramos numa era de regeneração, é como se Jesus estivesse perdoa todas as vossas imperfeições e está abrindo um caminho novo para que todos aqueles que estejam interessados no perdão do Senhor, no perdão do Pai, possam trilhar um caminho de luz redentor para si mesmo. Então, enquanto as pessoas se fixam nos momentos de tragédia, nos momentos em que tem guerras, tem assassínios, há tanta beleza na vida simultaneamente operando, porque convenhamos, pessoal, a gente está vivendo num planeta que tem lá a sua idade aí, que dizem os espíritos que os cálculos são quiméricos. A ciência aponta aí em torno de 4,5 bilhões de anos. Não tem nem ideia como é que se calcula isso, se conta isso, como é que nessa dimensão. Quiçá a presença do ser humano aí já há bons milhares de anos, ou milhões de anos, segundo alguns. Então veja bem, se tudo veio aqui até agora, será que vai ser uma pandemia? Será que vai ser um hecatombe nuclear? Será que vai ser alguma outra coisa que o ser humano, na sua altivez, no seu orgulho, vai determinar como se o planeta estivesse entregue ao nada, a ninguém? Isso é para quem acredita nisso, que pensa na destruição e na morte. Mas a doutrina espírita mostrou que aquilo que destruímos, não obstante estar dentro da lei de destruição, se não estiver conforme a lei divina, nós vamos precisar de arrumar, de consertar, de colocar. Isso ficou a bagunça, tem que arrumar. E
tudo que nós fazemos também, essa própria lei mostra o processo contínuo de transformação da nossa personalidade, do nosso eu, do nosso entendimento a respeito de tudo. Então esse trabalho de integração dos contrários, de aprofundamento do princípio espiritual e do princípio material, entrosando cada vez mais, aonde vai se produzindo nessa integração, qual é a matéria aí que vai se aprimorando? Perispírito. No nosso ponto evolutivo agora, a integração do princípio espiritual do princípio material, considerando que já estão individualizados, já estão em estágios mais avançados, é o aprimoramento da matéria perispiritual. E nós, enquanto espíritos, a nossa iluminação, a necessidade de estudar sim, de trabalhar no bem sim, tudo se aplica ao progresso que todos nós temos a desenvolver. E na medida em que nós vamos analisando com calma, detidamente, tudo que se passa na existência, o nosso discernimento entre o eu e não eu vai aumentando. Então a minha noção de alteridade, ela cresce. Eu não vou fazer tal coisa com alguém, porque se fosse comigo. Ah, mas eu não tenho, eu tenho um senão com aquela pessoa. Acabe com esse senão. Tenha coragem, vai lá e faça o que é certo, faz o que é o bem, porque ele é o nosso advogado em qualquer parte. Então, mesmo o indivíduo que não gosta, não quer, não tem apreço, mas se a gente o respeita, ainda que por dever, mas isso é o maior da nossa vida, respeitar por dever, pelo menos, e respeitamos as pessoas, mesmo aquelas que são que pensam diferente de nós e que nós tratamos com desafeto e não deveríamos fazê-lo, que muitas vezes tem pessoas que são grandes afetos e pensam errado. E pensam errado conosco. Até que um dia os dois se veem em erro, entram em queda. Então, poxa, mas que amizade é essa que levou a isso? Poxa, a inimizade me apontava que aquele caminho não era bom. Porque muito do que eu sou também é conhecido e está dentro do outro. Eu deixo a minha marca pessoal dentro do outro. E o outro me dá um retorno também. Daí é importante. Porque muito do que eu falo, do que eu faço, do que acontece, está registrado no íntimo do outro. Se o outro guarda ali as boas expressões da nossa competência moral e espiritual, é testemunho e nos dá o estímulo. E se é errado, ele fala, tem que mudar isso. Às vezes os inimigos exageram, mas eles são bons vigilantes no nosso caminho. Ou então ele vai dizer, olha, isso está muito bom, mas tem que aprimorar. O trabalho ele é contínuo, ele é cada vez maior, ele é incessante. A obra da criação, para nós, ela ainda está por ser feita. Mas para Jesus, ele disse, tem de bom ânimo, eu venci o mundo. A expressão eu venci o mundo, compartilhando cá entre nós aqui, respeitosamente, eu digo uma coisa para vocês. Em algumas meditações, eu vejo cada título da obra da benfeitora espiritual Joana de Ângeles como um versículo ou das palavras de Jesus. Como, por exemplo, eu venci o mundo. Não é o triunfo pessoal. Se eu for olhar o homem integral que a gente está conversando aqui no capítulo 8, não é eu e o Pai somos um? Quer dizer, ele está completamente integrado às leis divinas. Então eu fico pensando nessas sugestões, nessa atualidade, quando Jesus e a Atualidade, o primeiro livro, quando ele conversa com Pedro e dizendo assim, antes de Abraão eu era, antes de Abraão ser, eu era. Então a atualidade dele é perene. Antes de qualquer coisa que a gente conhece, que existe, ele já estava atual, presente, acompanhando passo a passo, nunca desatualizado com a humanidade. A misericórdia e a luz e a inteligência dele sempre presentes, sempre ali ao lado de todos nós. Então, quando eu olho os títulos dos livros todos, aqui eu não vou mencionar todos eles, não é essa a pretensão, mas me vem essa reflexão se o quanto do Evangelho a espiritual Joana de Ângeles não transforma cada livro num hino de louvor à vida e à grandeza de Deus, unindo e esclarecendo passagens importantíssimas
da doutrina espírita, que estão reservadas, seja nas obras que Kardec teve um cuidado de lapidar, que são os 5 livros fundamentais da doutrina, ou mesmo na Revista Espírita, que tem desdobramentos de passagens da obra da benfeitora Joana de Ângeles, que são extremamente elucidativos, e que pedem aí aos grupos de estudo que a gente avance nisso, porque é um trabalho sem fim. A gente encontra conteúdos que não se param agora, não se extinguem agora. Tem muito caminho pela frente. Então, à medida em que vamos tendo um discernimento maior do eu, não eu, do objeto e do não objeto, quando eu me vejo como ser humano, à medida em que eu aprofundo a minha humanidade, eu vou vendo que o outro também é humano. Quando o Espírito Lázaro diz, Deus fez todos iguais diante da dor, está lá no capítulo 17, no item dever, nós vamos ver o seguinte, olha, uma dor de cabeça, uma dor muscular, dor de dente, porque quem tem é igual em todo mundo, é igual. Eu não posso infligir a dor física, porque se para mim ela é tão assim, sensível, a ponto de mudar meu humor, a ponto de me alterar até a cognição, a mesma dor o outro sente. Eu não posso menosprezar e dizer, isso é uma dorzinha, isso daí não tem nada. Isso aí é a dificuldade nossa de estabelecer o eu, não eu. Porque eu guardo para mim a minha dor, mas quando é do outro eu diminuo. Então ele não está separando. Aquele outro ali, se ele despreza a importância da própria dor, ele não está entendendo que a dor do outro é grande, porque ele diminui a própria dor. É preciso clarear isso. Como que eu clareio? Dor é dor. Se eu preciso do remédio, ou mais ou menos, que para algumas pessoas sentir uma dor, a sensibilidade é muito alta. Já tem outros que sentem muita dor e suportam. Como o Padre Pio, de Pietrelcina, ele no trabalho dele, quem pode assistir o vídeo da vida desse homem que desencarnou em 1968, um grande médium dentro da Igreja Católica, extraordinário. Nossa, é uma vida assim maravilhosa. Quem encontrar a minissérie da vida dele, do Padre Pio de Pietrelcina, vai ver os sacrifícios que esse homem enfrentou com a mediunidade dentro dos conventos, dentro da igreja e com as autoridades eclesiásticas. Não foi fácil, mas um homem nobilíssimo, um médium sim, notável, com muitas potencialidades psíquicas, uma clarividência, cura, e muitas coisas. E ele enfrenta isso. E ele também, quando precisou de fazer uma cirurgia de uma hérnia, ele tinha as marcas do Cristo. E o povo ficava muito intrigado, porque quando ele fazia a missa, as marcas do Cristo sangravam muito. Então ele disfarçava com um paninho, mas quanto mais era o fervor dele, mais sangrava. Aí o povo ficava agitado com isso. Então, quando ele percebeu que, ao tomar a anestesia, os médicos iam tirar as ataduras das mãos, dos pés e do peito dele, para ver como é que era a marca do Cristo, como é que se tinha um sangramento ou não, qual a opção que ele fez por humildade, para não ter que mostrar isso para ninguém? Ele disse para o médico, não quero anestesia, já estou acostumado a sentir dor. E ele faz uma cirurgia para corrigir uma hérnia sem qualquer anestesia, porque ele não queria que ninguém ferisse a intimidade dele. Então há criaturas que suportam a dor imensamente. Padre Germano, em seu livro, Venceslau Germano, é o espírito, importante, fez um trabalho importante na França, ele dizia que determinadas pessoas condenadas pela Inquisição ficavam em porões de castelos medievais, e às vezes a condenação era ficar 30 anos em pé. A pessoa ficava enclausurada em pé. Imagina, e ele dizia, eu não conseguia entender que uns morriam rápido e outros passavam todos os anos de condenação e não morriam. E ele falava assim, que força magnífica é essa que alguns encontram, que conseguem ficar enclausurados sem poder sentar durante anos, sofrendo uma tortura e não abrirem mão da vida. Então essas reflexões nos tocam, porque quando a consciência avança dentro do indivíduo, ele vai compreendendo mais. Então a gente já vai entregar uma cesta básica sabendo o seguinte, olha, essa cesta básica aqui, será que eu posso melhorar um bocadinho?
Será que eu posso pôr um Nescau ou um café diferente? Não vou comprar no mercado não, eu vou montar uma semelhante. Será que a pessoa gosta do macarrão? Será que tem um molho de tomate que eu posso colocar? É R$1,69 um molho de tomate, um pacote. Será que eu posso colocar junto? Talvez não pese tanto para mim. E se eu dividir com um amigo e falar com ele, vamos rachar uma cesta básica para alguém? Então todas essas mudanças da nossa atitude, do nosso comportamento, vai fazendo luz em nós, vai fazendo a transformação através do comportamento, porque nós estamos ampliando esse discernimento. Nós estamos ampliando a nossa capacidade de ser útil. Isso é a condição em que todos nós podemos observar, em que somos nós perante a nossa própria consciência. O que eu posso realizar de bom para mim? Nesses dias em que estamos, vou usar uma expressão aqui, me relevem, assim, constrangidos a ficar em casa. Mas quanta reflexão não está aparecendo. Dá para ver assim, quanta futilidade com que a gente se ocupava. Em quantos gastos desnecessários a gente tinha, que não eram necessários, eram tudo supérfluos, e a gente julgava como necessários. Estamos aí dentro do que as autoridades sanitárias estão nos orientando, dentro dos seus saberes, dentro das possibilidades que cada um tem, e devemos respeitar profundamente tudo aquilo que é orientado, entender, ter essa humildade de saber o que é necessário nesse momento e saber viver isso com equilíbrio, com serenidade. Estamos em casa, às vezes em lugares mais amplos ou em lugares mais restritos, sujeitos aí ao tédio, sujeitos à ansiedade, ao medo. Não temos que reter o nosso pensamento nisso, não. O tédio, ele se desfaz na medida em que nós procuramos atividades que possam ser úteis, alguma coisa útil fazer com as mãos. Usar as mãos para trabalhar, para ocupar o nosso tempo. Manter as rotinas nos horários costumeiros nossos, não nos afastarmos muito dessas rotinas, para que a nossa cognição não se confunda. Tem dia que você não vai saber se é sábado, se é domingo. Eu estava em férias coletivas há umas semanas atrás, eu já retornei ao trabalho, então veja bem, tinha dias que a gente não sabia. Então isso é normal, isso é da cognição humana, mas nós temos que disciplinar a mente. Então, se eu mantenho os horários, se eu mantenho os meus afazeres, os meus compromissos, se eu mantenho, se eu sustento os meus comprometimentos, comigo mesmo, com o próximo, com quem está do lado, com quem está longe, se eu vou usar o meio, né, digital, virtual, para estar com as pessoas, também está uma maneira em que a palavra é construtiva, em que a atitude ela é elevada, em que eu vou expressar esses sentimentos de bondade, que todos nós precisamos disso. Todos nós precisamos de carinho. E os mitos centrais que todos nós desejamos em nossa vida, se é difícil, como uma vez disse Divaldo Pereira Franco, ele disse que ele sempre tinha como um ídolo dele Jesus, ele, é claro que é ídolo dele, e é nosso também, mas ele é tão longe, né? O jeito baiano dele de falar, é claro que isso não mudou, mas ele falou assim, mas agora eu tenho um outro ídolo, um mito para mim, um ídolo, melhor falando, um herói, a palavra é essa, um herói, e ele se chama Francisco Cândido Xavier, porque o que esse homem suportou a benefício de nós, num silêncio de dor que sequer imaginamos, então ele para mim é uma referência, disse Divaldo, que é para todos nós, a referência de saber suportar com absoluta serenidade as situações as mais constrangedoras e inimagináveis. Sequer pensar. O Chico, quando passa a usar peruca, foi uma alternativa que ele teve que fazer, porque quando as reuniões acabavam, e ele ia passar um receituário, ou estava dentro de um trabalho da psicografia, as pessoas iam lá se despedir. E levavam de lembrança um fio de cabelo da sua cabeça. Para a gente lembrar, o Chico tinha calvície, né? E os poucos fios de cabelo eram arrancados pelas pessoas que iam cumprimentar, beijavam-lhe a testa enquanto ele estava psicografando. E tirava um fio de cabelo, imagina sentir essa dor, pessoal. E cada um que chegava tirava. O jeito, já que nessa época, foi colocar uma peruca. Então pareceu ridículo e seria constrangedor e ridículo alguém tirar a peruca da cabeça do Chico para poder puxar um fio de cabelo ali e levar como
É como se fosse uma relíquia, né? Relíquia do Chico, um fio de cabelo que eu arranquei da cabeça dele. Mas é o ser humano. Arrancar fio de cabelo dói. Se dói em mim, dói nele. Então nunca vou fazer isso com ninguém. Nem dor provocada pelos gestos, mas entendendo e sabendo que na medida em que eu falo com amor, que eu falo com bondade, que eu falo com entendimento, em que eu ofereço 1 segundo a mais de paciência, quem sabe 2, quem sabe 3, quando eu persisto naquilo que é construtivo na vida, eu posso então equipar a minha consciência com esses valores em que vai fazendo com que a minha consciência se sutilize, tenha sutilidades maiores. Por isso, então, que fique em nossos corações a mensagem que, perante a nossa consciência, ela não é um tribunal que nos condena. Ela é a advertência sincera de Deus para que possamos amar cada vez mais, com mais profundidade, com mais intensidade, sem medo, sem peias, porque é do amor que precisamos. É da troca de carinho, seja pelo toque respeitoso, seja pela palavra, seja pelo olhar, ou por uma mensagem que a gente envia, que a gente possa expandir a nossa consciência em expressões de amor continuadas, no âmbito, em lugar que nós estamos, para que a vida se encha de amor. E depois, retornando esse amor a nós, a gente esteja cheio de vida também. Muito obrigado pelo carinho, pela atenção de todos vocês. Desculpe o atraso, o contratempo tecnológico, infelizmente, mas está tudo na sabedoria divina. Esses são processos e oportunidades de aprimoramento e até uma outra oportunidade, se Deus permitir. Que os bons espíritos os envolvam, os amparem e os abençoe, e até uma próxima oportunidade. Muita luz no coração de todos vocês. Obrigado aí pela atenção. Um grande abraço.